E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Arábia Saudita, aquele em que o Fernando Alonso pega troféu, devolve troféu, pega troféu, devolve troféu, mas no final ele teve seu 100º pódio. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast, do Boletim do Paddock. E estou aqui pensando, Rubens, que não fiz uma introdução para esta corrida, porque eu ainda estou aqui refletindo sobre as cagadas da FIA. Exatamente. Bom, a FIA cometeu erros estruchos hoje, porque olha, já foi da punição, já demorar para analisar de tudo. Olha, a FIA realmente hoje se superou em tudo que ela já havia feito de errado no passado. Bom, mas antes de seguirmos aqueles recadinhos do Paddock de sempre, primeiro, agradecer a todos os apoiadores do Boletim do Paddock, que sempre auxiliam o Boletim, tanto compartilhando o nosso trabalho, também com o financiamento contínuo e coletivo do Apoia-se, e também com os membros do canal do Boletim do Paddock. Muito obrigado, vocês aí auxiliaram bastante a gente aí nesse começo de temporada. E se você está ouvindo o Boletim do Paddock, o BBcast na verdade, se você ainda não é um apoiador do Boletim do Paddock, na descrição desse podcast tem os links do Apoia-se e também do membros do canal do Boletim no YouTube. Outra forma também de apoiar o nosso trabalho é adquirindo algum produto por meio da nossa lojinha, que também tem o link aqui na descrição, ou quando você for realizar as suas compras pela Amazon, utilizar o nosso link, que também está sempre disponível tanto no nosso grupo de notícias, como no grupo de apoiadores. Você pode ir lá fazer suas compras e a gente recebe uma pequena comissão, nenhum valor vai ser adicionado à sua compra. E a lojinha também acaba auxiliando aqui na manutenção do nosso trabalho. Se você está aí considerando, ser um apoiador, saiba que a partir de R$1 você já consegue auxiliar aqui no nosso trabalho, ajudar na manutenção e também fazer parte da nossa comunidade. Exatamente, pessoal. E último recadinho de sempre, você que é da Grande São Paulo, aqui até do estado de São Paulo, porque a gente tem outros membros lá dos carteiros que é do interiorzão de São Paulo, você gosta de kart, quer curtir kart, venha, se inscreva no campeonato dos carteiros. Na descrição do podcast tem os links das redes sociais do site, e também você que tem aí o contato, quer conhecer, saber como é um campeonato de rental kart, entre em contato com eles, venha, participe de uma etapa. Se você gostar, se inscreva, um campeonato muito bacana, bem legal de participar e vale muito a pena. E as meninas também podem competir por lá, tem campeonato e tem uma categoria só para mulheres, que é as carteiras, que foi formado pelas pelas esposas, namoradas do pessoal que estava ali, mas outras meninas foram participando também, e é uma alternativa legal para você que está escutando o podcast ir lá e conferir. Bom, Débora, eu acho que o pessoal ali da FIA, da Fórmula 1, eles não gostam muito de pessoal meio Faria Limer, né? Porque eles querem retirar as faixas de ciclofaixas, de patinete ali do track walk, porque essa semana saiu aí uma portaria, né? O pessoal gosta muito de quando quer regulamentar uma coisa, fala, não, vamos instaurar uma portaria para poder barrar esse comunismo que entrega a bicicleta para os pilotos poderem fazer o track walk, os patinetes. E assim, saiu nessa decisão que a FIA proibiu aí os pilotos de usar patinete e bicicleta durante o track walk. Na hora que saiu a notícia, eu até pensei assim, bom, se fosse só durante ali o uso no paddock, até que eu entenderia, porque para quem já foi em etapas de categorias nacionais, que nem a gente já foi na Stock Car, Truck, Porsche, às vezes é chato, a gente tá ali andando e vem um piloto, vem algum membro de equipe com uma patinete, com uma bicicleta, até moto dessas jobs. O pessoal pega e usa e, sabe, fica no meio chato. Pedestres, né? Mas não, no track walk, que é uma coisa que não faz o menor sentido você proibir os pilotos de gesso. Então teve essa polêmica aí nessa semana. Na verdade, a FIA, parece que ela fez um daqueles potinhos que as pessoas... Eu vou até citar assim, pra quem lê, geralmente, costuma pegar os seus livros da estante. Tem umas pessoas que fazem isso.
E aí coloca os livros que você não leu lá num potinho e vai sorteando. Tipo, nossa, minha próxima leitura. A FIA tá desse jeito. Ela botou tudo num potinho. Qual assunto polêmico a gente pode tratar nessa semana? Ou, na verdade, eles criaram um potinho no começo assim que o Ben Sulayem virou presidente da FIA. Assim, o que te irrita na Fórmula 1? E aí ele tá fazendo um bingo, né? Ele tá fazendo um bingo. Bom, vamos ver bicicleta e patinete no track. Faz sentido, né? Porque ele falou com tanto ódio da bicicleta do Vettel, né? Nossa, a bicicleta de arco-íris, olha, faz sentido. Que era uma bicicleta feita de algodão doce de arco-íris, né? Bem legal. Ai, gente, então, né? Veio essa daí. Eles disseram que já tava incomodando, que lá no GP do Bahrein, porque agora as categorias de base... Agora não, né? Porque as categorias de base estão andando com a Fórmula 1 já tem tempo, mas enfim, incomodou agora. Que, muita movimentação, porque a F1, F2 e F3 fazem o track walk tudo junto, e aí os pilotos vai com bicicleta, patinete, enfim, vai com um monte de coisa. E aí eles falaram que tava tendo muita movimentação e que não, que chega disso. E fez, como o Rumis falou, né? Fez uma portaria aí pra poder impedir que o pessoal faça isso. Foi a partir de Jeddah e vai valer pro restante do campeonato, né? E aí eu achei, assim, muito, muito bom o Leclerc falando: então vocês não vão mais me ver na pista, eu vou fazer o track walk por vídeo. Vai colocar uma GoPro na cabeça do mecânico, né? Ele falou: não, eu vou assistir vídeo agora, eu não vou mais pra pista, porque já que eu não posso andar de bicicleta, patinete e afins, não vou. E é isso aí, né? Mas assim, o track walk faz bem fazer, né? É interessante você dar a volta ali pra você ver é que assim... O Kimi Raikkonen nunca fez, e corria bem pra caramba, né? Mas eles gostam de fazer... Gostam entre aspas, né? Gostar de andar 7 km, ainda mais na Bélgica, acho que ninguém gosta. Na Bélgica ainda tudo bem, você tá no meio de uma floresta, tem ar puro. Imagina a Arábia Saudita, que nem o ano passado. O ano passado deve ter sido uma bosta. Você tá lá andando, tá caindo um míssil, destruindo uma petrolífica. Você não sabe se faz ou não, né? Enfim. Aí tá esse porém, né? Provavelmente o pessoal vai começar a fazer chamada de vídeo, não vai mais. Coitado do engenheiro que vai ter que ir. O engenheiro vai. O track walk que podia ser um e-mail, né? Poderia ser um e-mail. As pistas que eles já conhecem, tipo Barcelona, ninguém vai sair. Mas eu gostei da ideia da Nathalie De Vivo, que é apoiadora e também tem o canal Elas na Pista. Se inscrevam no canal Elas nas Pistas. Muito legal o trabalho da Nathalie. Que ela falou que, cara, seria muito legal os pilotos começarem a ir a cavalo. Vai a cavalo. Vai a cavalo. Outro item que eu também acho... Pogobol também, né? Afinal... Ricardo e Lando Norris já lançaram essa moda. Mas o Ricardo provou que é violento. É violento. Então não pode talvez não pode ser feito. Eu acho também que uma alternativa interessante seria aqueles tênis que você botava a rodinha, sabe? Ficava tipo Mas não pode nada. Não pode nada com roda? Eu acho que tinha que ser aquele skate de Volta pro Futuro. Rolimã que nem fizeram no GP do Brasil, que botaram as crianças pra andar, não pode mais. Nossa, coitado das crianças. Essa é a junção de não pode mais andar de rolimã. Cara, é patetada, é coisa ridícula, tem coisa mais importante. Eu acho que a FIA, em vez de perder tempo em fazer novas regulamentações, eles tinham que perder tempo relendo o que já foi escrito, ou refazer todo o regulamento, ou fazer umas mudanças ali de melhoria de interpretação, né? Porque a gente viu que esse final de semana eles não estavam interpretando muito bem as regras. Então, eu tenho uma opinião, assim, que eles estão pegando os livros de regra e fazendo que nem aquele meme de Cajamar, em que a sua encomenda chega em Cajamar e ela nunca mais sai de lá porque os carteiros estão jogando ping-pong, né? Jogando sinuca, enfim. Eu acho que eles estão fazendo a mesma coisa. Eles pegam o livro de regras e tá jogando. Se não é um livro, provavelmente tá num Kindle que eles não estão usando, entendeu? Porque tá um pouco complicado, assim. Bom, gente, mas isso daí foi a pataquada da semana. Acho que a gente tinha que lançar, né, um quadro no BPcast, que é a pataquada da semana da FIA, né? Cada semana a gente fala de uma besteira. Vamos rir do quê? Vamos rir do quê? Da FIA. Não, tem a pataquada e vamos rir do quê? O rir do quê a gente vai falar no final, que foi o lance do Alonso. Mas, tirando isso, né, Débora, aí tem mais coisa que eles tinham que pensar, que era a questão das punições. Que é mais importante, né? Que é mais importante porque, de certa forma, as punições que os pilotos estão tomando de pontuação só fica aquele temor. Quando que o piloto vai ficar, né, vai ficar suspenso? E desde que teve essas punições de carteira, eu acho que não teve nenhum piloto que ficou suspenso, que eu me recordo.
Na todos Fórmula ficaram... 2 a gente teve, né? Não, Fórmula 2, tudo bem, é o momento da criança aprender. Mas na Fórmula 1 não teve. E assim, desculpa, falar que o piloto mudou a postura dele dentro da pista porque estava no gancho, com chance de ser suspenso, nenhuma vez aconteceu, não. A gente viu, assim, teve essa conversa, né? Já estavam aplicando isso lá no Bahrein, então agora eles vão só dar a punição em pista mais os pontos na superlicença quando for algum lance muito grave e que eles falaram, tipo, nossa, isso aqui é muito antidesportivo, a gente vai dar uma punição mais severa. Mas do contrário, tipo, essas coisas de excesso de extravasar limite de pista, essas coisinhas mais besta, vai ser só a punição na pista mesmo, né, com o tempo, e eles vão vendo como é que isso fica, né. E teve toda essa discussão porque o Gasly, ele chegou nesse ano pendurado, né, pra poder guiar pela Alpine. Eles ficaram com aquela tensão se o Gasly ia abandonar, se ele ia ter uma corrida de suspensão, né, até em Abu Dhabi, que era quando todo mundo achava que ele poderia fazer uma cagada fenomenal pra poder, tipo, já eliminar esse negócio, ele não fez. E ficou ainda com esses pontos, ele ainda tem alguns pra poder expirar, porque esses pontos eles ficam na carteira por 12 meses. E ele só vence quando chega o prazo daquele dia que a pessoa tomou a punição, né? Então, eu acho que assim, foi sensato tentar repensar nesse quesito, porque eu acho que assim, se o piloto chega na Fórmula 1, seria bom ele ser um pouco mais polido, né? Do que os pilotos da Fórmula 2, a Mauri Corda, que faz as coisas da moda caralho, né? Mas o Gasly... Não, eu achei ótimo o Gasly falando, não... Mas assim, eu não acho que eu fui tão imprudente ano passado. Você não tava vendo as corridas, né, Gasly? Só corria ali e não assistia as on-board depois. Mas fez umas cagadas no passado. Agora tá tudo bem, parece que se reconciliou com a pista. Esse negócio de ficar dando pontuação, eu acho bacana, mas eu não vejo tanta efetividade assim, sabe? Não, mas é que a gente esperava que ia ter mais ponto, não teve? A graça, cadê a graça? Não teve. Não teve, então assim, eu acho que realmente tinha que chegar a punição assim, você atingiu tantos pontos, você fica um treino livre sem poder participar, e teu carro também não pode entrar na pista com o piloto reserva. Algumas coisas assim, sabe, acréscimo de tempo para a próxima corrida, eu acho que é uma coisa mais válida. Punição no grid mesmo, tipo, vai perder 10 posições no grid porque você... Do que ficar com, toma um pontinho aqui, em um ano expira. Em tanto tempo expira e você... Você pode, se você soma 12, você fica uma corrida fora. Enfim, então repensando, né? Bom, e a outra notícia, né, nesse nosso giro de notícias aqui antes do falar da final de semana, foi que a Angela e o Hamilton cessaram o contrato, né? Eu acho que foi assim, foi bem legal que as especulações de que... Primeiro, eu acho muito legal quando sai uma notícia dessa, né? A primeira especulação. Eles brigaram? Nossa, saíram treta, não sei o quê. O que aconteceu? Não olha mais na cara do outro. O Hamilton ofendeu ela, bateu nela, não sei o que aconteceu. Sempre tem umas coisas dessas, gente. Não, simplesmente chegou no fim. É um contrato de relação comercial que os dois tinham. 7 mas anos. eram amigos. Não, é um contrato comercial, como qualquer outro que você vai ter. Então, assim, 7 anos, como a Deborah bem frisou, e agora o Hamilton percebeu que não era mais para manter um contrato com ela. E aí até a Débora teve uma análise bem bacana que ela publicou no TikTok do BP. Então lembrando, pessoal, também, se você é TikToker, tem o aplicativo no celular, segue lá o Bilhetinho de Paddock. A Débora faz alguns vídeos ali de alguma notícia que saiu no momento, assim, que é bem interessante, que às vezes demora um pouco mais de elaboração no site, ela já publica no TikTok para vocês saberem. Então, eu tava até falando com o Rubens, né, quando saiu essa notícia da Angela, que ficou muito incerto, né, do que aconteceu. Os dois fizeram publicação no Instagram falando sobre o tempo que eles passaram juntos, trabalhando juntos, que o Hamilton tinha mudado muito por conta da Angela, que foi essencial ela ter entrado na vida dele, até porque na época em que ele estabeleceu um contrato ali com a Angela, né, foi uma época em que a Fórmula 1 tinha
preparadores ou fisioterapeutas. Na verdade, o Hamilton até uma vez falou que todo mundo naquela época era chamado de fisioterapeuta, ainda que aquela pessoa nem tivesse uma formação como fisioterapeuta. Mas também era muito comum você não ter alguém fixo, né? Então, tipo, pra cada etapa, eles pegavam uma pessoa do local que acompanhava, tipo, tinha um vínculo. E ele criou esse vínculo com a Ângela e foi fundamental porque ela começou a conhecer ele, então, tanto na parte física como a mental, ela acabou auxiliando ele. Mas eu tava falando pro Rubens que eles não deram muitos detalhes, mas eu acho que, assim, tem alguns momentos na nossa vida que a gente encontra bons patrões, digamos assim, que, tipo, vem que você tá ficando muito preso ali naquela coisa e você tem potencial pra poder fazer algo a mais, mas você não quebra o vínculo ali com aquela pessoa porque, pô, ela ainda, de certa forma, tem uma dependência, né? Acho que o Hamilton falou assim, Ângela, você tem um potencial enorme, você pode fazer outras coisas, então eu tô te liberando pra que você realmente faça essas outras coisas. E a gente tem que lembrar também que ela tem família, ela tem filhos, então talvez ela também queira passar um tempo a mais com os familiares, tipo, não precisar se deslocar tanto. Mas a gente não sabe se ela ainda vai fazer alguma coisa dentro da Fórmula 1 ou voltado pro esporte, ou ela vai ter uma vida mais longe dessa doideira, né, que é a Fórmula 1. Mas assim, foi uma coisa que eu falei lá no TikTok, né? Por mim, 23 etapas, que não são só 23 etapas, porque quando você está acompanhando um atleta, você fica muito tempo com eles, né? Se eu não me engano, a Ângela e o Hamilton moravam, acho que no mesmo prédio, ou moravam muito próximos, alguma coisa do tipo. Então você fica vivendo aquela vida intensamente, tipo, 24 horas por dia. Então só de você já ter essa quantidade de etapas e a quantidade de tempo que você fica disponível para a Fórmula 1, acho que já é suficiente para algumas pessoas não quererem ficar na categoria. Isso acontece com engenheiro, com mecânico, com um monte de gente, né? Não, é bem isso, né? A gente comentou naquela época que saiu o calendário da temporada, que a gente fez até o podcast com a Denise, que a gente comentou, gente, é um absurdo que o pessoal goste tanto de um calendário tão extenso, sendo que mecânicos estão reclamando que eles não têm vida, que eles sofrem porque eles ficam muito. E normalmente esses profissionais, eles chegam antes e saem depois dos pilotos. Tudo bem que a Ângela pode ser que ela chegasse junto, mas só que, pô, você imagina, o Hamilton provavelmente chegava no apartamento dele para depois ela ir para casa dela. E como a Débora falou, o Hamilton, a Ângela tem família, tem filhos, o Hamilton não. Então o Hamilton já é o cara solteiro, que está sempre ali com os amigos estão indo para a Fórmula 1. A Ângela não tinha como levar a família dela pra Fórmula 1, não tinha como levar os filhos, não tinha como levar os amigos pra Fórmula 1. O Hamilton tem, então essa disparidade entre eles que provavelmente deve ter pesado bastante. E nem tanto que o pessoal. E não é nem maldade, né, do piloto, é porque é uma situação que é assim mesmo. Sim, e hoje mesmo a Ângela postou, né, nas redes sociais dela, é o Racing Day, vamos pra cima e tal. E a mensagem que ela deixou pra ele, né, Rubens, também, que ela falou, não desista, porque ele tá meio desanimado, né, com o comportamento da Mercedes. E ela falou, tipo, pra ele não desista, continue. Então, acho que assim, eu acho que a gente quis trazer também isso, que é um ponto que ficou interessante da discussão do pessoal na semana de falar, foi por briga, foi não sei o quê. Gente, nem sempre, às vezes. É porque o pessoal ficou muito traumatizado, desculpa, com o fim do relacionamento do Ricciardo com a McLaren, em que pareceu que os dois brigaram, assim, tipo, cara, nem a gente sabe, nem todo mundo vai saber se realmente teve uma briga entre os dois. Às vezes realmente terminaram com um acordo e cada um vai pro seu lado. Tô falando da McLaren e Ricciardo, mas teve todo o tumulto que foi baseado no que fãs queriam e que não refletia com a realidade. É a mesma coisa com a Ângela e com o Hamilton. E ao contrário que hoje eu vi muito mais os fãs, tanto do Hamilton como também dos que acompanham a Fórmula 1, falando que, pô, era meio estranho ver o Hamilton se preparando para ir pro carro, sem ter a Ângela perto conversando com ele, né? Até foi a questão dele chegar sozinho no paddock, e a pessoa falou, nossa, mas a Ângela não tá mais com ele. E eu achei interessante que, tipo assim, eles nem esperaram dar um burburinho muito grande, tipo, de especulação. Que as primeiras publicações que teve, os dois já publicaram no Instagram, tipo, aconteceu isso, e o que a gente precisava saber, não o que a gente queria saber. Exatamente. Bom, mas também, né, dá pra entender. Tô brincando, gente. Não dá pra entender o que eu ia falar, não. Porque eu ia brincar que a Ângela tá vendo o tumulto todo que tá tendo a Mercedes e falou, eu que não vou ficar aqui. Por quê? Mercedes ainda tá teimando com o W14. Cada hora sai uma declaração nova do Toto Wolff. Não,
esse carro é revolucionário e vale a pena continuar teimando nela. E vai. E vai nessa informação que eles vão insistir nesse conceito. Não, que o conceito é bom e é perfeito e vão manter. Mas ele já desmentiu, né? Porque teve todo esse problema com o W14, né? E ele veio esse final de semana e ele, então, gente, a gente errou tentando acertar, foi basicamente isso que ele quis dizer. Mas ele falou assim, a gente fez o W14 baseado nos dados que a gente tinha e os dados apontavam que a gente estava certo. E a gente foi pra pista e falou, não é bem assim. Que acho que é aquilo que a gente falou na live, né? A Mercedes tentou ir para um conceito em que ninguém tava apostando, porque se ela acertasse, ela ia acertar sozinha. E ela errou muito feio. Errou sozinha. Não, tem uma parcela ali que não errou no mesmo grau, mas errou, né, também. Não, e é engraçado que é um carro ruim que tá... Que tá melhor. Não, tá em segundo praticamente no campeonato, né? Mas ainda tá muito distante da Red Bull. E esse que é o maior problema que a gente tá tendo agora na Fórmula 1. É esse distanciamento que a Red Bull tá abrindo, mas... Infelizmente a Mercedes deve mudar esse conceito, né? Vamos ver o que eles vão apresentar. Torcer para que seja o mais breve pra gente poder ter emoção na disputa pela vitória nas corridas. Que não seja só uma coisa ali realmente... Pérez e Verstappen, ou sempre Verstappen e somente Pérez quando o Verstappen largar de 10º para baixo? Acho que eu não vou me estender muito nesse assunto da Mercedes, porque eu fiz um texto lá pro BP esse final de semana falando disso, né, das falas do Toto Wolff, comentando algumas das coisas que já aconteceram desde o projeto do ano passado e desse, que tá lá com o título de reportagem, que é uma matéria um pouco maior, e eu comentei sobre tudo isso, até das falas que o Hamilton acabou tecendo sobre esse carro. Mas eu acho que é isso, assim, a Mercedes, ela pecou em continuar com esse conceito. Olhando para todo o grid, quem mais acertou foi a Red Bull, em desenvolvimento e no projeto do carro, assim, sem entrar em relação a teto orçamentário, mas eles foram que fizeram a melhor leitura do regulamento. A Aston Martin foi lá e deu um upgrade no seu carro, tentando parecer um pouco mais com a Red Bull. E eu acho que o conceito que, assim, tá prevalecendo dentro do grid são os carros maiores mesmo, com side pod maior, que é o que tá funcionando tanto para refrigeração do carro como para funcionabilidade da aerodinâmica. A Mercedes vai trazer nas próximas corridas peças, vai ir mudando o carro. Então, eles disseram, né, que a parte física ali, a aparência que a gente consegue olhar mesmo, visual, vai mudar bastante. E também a parte interna do carro, eles vão conseguir fazer algumas mudanças, trazendo essas novas peças. Vamos ver se eles conseguem acertar, porque, assim, a Mercedes, ela tá vindo de um problema em que, ao invés de ela tá tentando avançar no grid, ela tá tentando corrigir um erro. Então, ela tem um conceito de carro complicado. Não quer dizer que assim que eles introduzirem novas peças, esse carro já vai dar um salto. Porque ano passado, as equipes vinham, traziam uma peça, colocava ali uma asa, alguma coisa, testava nos treinos livres, via que dava tudo errado, tinha que tirar aquela peça e voltar para regredir a atualização, né? Então vamos ver o que acontece. Bom, na sexta-feira de treinos, né? O que dizer? Red Bull liderando tudo, né? Red Bull assim, opa! Vamos liderar tudo, vamos comandar tudo, vamos demonstrar que esse carro é zero defeitos. Começaram o final de semana com uma dobradinha, né? O Verstappen liderou todos os treinos do fim de semana, mas na sexta-feira começou com uma dobradinha. Aí o segundo treino livre também foi liderado pelo Verstappen. E acho que foi mais interessante no sentido de que eles fizeram a pré-temporada no Bahrein e fizeram a primeira corrida no Bahrein, né? Então, quando chegou agora na Arábia Saudita, eles estavam, mas vamos ver, né, se o carro realmente funciona aqui, porque é um circuito diferente, porque ele tem características que são diferentes da Arábia Saudita, e todas as equipes estavam ressaltando, tipo, a configuração do Bahrein não funciona na Arábia Saudita, então você tem que, tipo, reconfigurar o carro para que ele fique operacional naquela pista, né? E aí o Alonso, vamos ver como é que estão as forças, mas realmente é isso mesmo, né? Red Bull na frente, o Alonso e o Stroll conseguindo fazer algumas graças ali no final de semana, estão com um desempenho melhor. E a Ferrari, coitada, a Ferrari, ela tá tentando lutar. Que deram, assim, um garfo na mão dela e falou, vai pra guerra. É o garfo do macarrão. Um garfo de macarrão. Mas a Aston Martin realmente, ela tá bem, ela não pode negar isso. Acho que, assim,
o que vai ditar muito vai ser o quão bem eles vão conseguir manter o desenvolvimento do carro durante o ano, porque a gente já viu muito disso na Fórmula 1, de carro bem nascido, mas só que não conseguem continuar o desenvolvimento durante o ano, renovação de peças. Torço para que consigam, porque se a gente lembrar ali em 2020, eles fizeram um bom carro, lógico, na mesma situação que foi agora de copiando o coleguinha, mas conseguiram manter o desenvolvimento do carro, mesmo com as restrições de 2020, questão da pandemia. Agora, né, fica aquela coisa, será que vão continuar desenvolvendo? Torço para que sim. A Red Bull vem daquelas origens da Force India, Racing Point, que era aquela equipe que conseguia fazer pouco, fazer muito, né, desculpa, com pouco dinheiro. Se fizesse menos. Se fizesse menos, tava na roça. Mas fazia muito com pouco dinheiro, agora que tem bastante recurso, vamos ver se eles mantêm esse ritmo, né? Eu acho que, assim, o legal da Aston Martin é que eles estão tentando brigar para poder ficar entre os 3 primeiros por causa da premiação do final do ano, né? Eles estão mirando nessa premiação para poder continuar o desenvolvimento também do carro. Mas eu acho que é uma equipe que parece que, assim, pelo menos as coisas estão funcionando. Eles devem continuar trazendo pacote de atualização. Talvez seja um dos melhores anos, né? De, tipo, dinheiro versus desenvolvimento, porque eles têm mais tempo em túnel de vento. Mas eu acho que é isso. Saber dosar as atualizações que vai trazer e também não perder a mão na hora de trazer novas peças. Exato, né? E a Ferrari, né, que, como você falou, tá nessa situação aí do garfinho, né, de ficar cutucando o touro, mas nos treinos de sexta-feira miraram o ritmo de corrida, porque Leclerc já vinha com punição. E o Carlos Sainz é aquele piloto que ele ainda... Parece que na Ferrari é uma coisa que ele tem que não teve na McLaren. Ele demora para pegar o jeito do carro, né? E no carro da McLaren ele falou, né? O carro era muito mais complicado, muito mais difícil de você entender e ele conseguia, tipo, fazer uma leitura mais rápida, né? Mas eu acho que esses carros também estão muito complicados e o piloto precisa se adaptar rápido e acho que ele, às vezes, ele não consegue também fazer essa adaptação muito rápida, mas mesmo não fazendo isso, tá melhor. Tá bem, não tá tão ruim assim. Só que da Ferrari, eu acho que assim, como o Rubens falou, né? Focaram no ritmo de corrida, treinaram mais os stints ali de mais tempo na pista para poder verificar os pneus. A Ferrari tá degradando o pneu, que é uma beleza, assim, se ela pudesse andar com a fábrica da Pirelli do lado, ela tava andando, mas não pode, né? Tem limite de composto por fim de semana. E mesmo assim estão sofrendo. É aquela coisa, se degradasse pneu fosse que nem a Mercedes fazia no passado, que degradava pneu, mas entregava ritmo de corrida, fazia, sabe, acontecer, agora não. Ela degrada pneu e não evolui, o carro continua aquela coisa ruim, né? Não, e essa pista da Arábia Saudita ela é um pouco complicada. Não tô nem falando do problema das curvas, porque curva aí você não vê o que tá acontecendo na frente. Mas ela tem um asfalto que é novo, porque é uma pista recém-feita, né? Recém-montada. E o asfalto ali, ele a pista que é só pra isso também, só né? pra isso. É um asfalto que ele não degrada os pneus da forma como é esperado. E então, tipo, o pneu macio, quando eles estavam usando, ele esfarelava, só que ele esfarelava e já grudava no pneu. Então, tipo, ele ficava esfarelando e regrudando naquele pneu. E aquilo vai gerando umas bolinhas, não vou nem falar nome difícil, só vou dizer que aquelas bolinhas, que elas fazem o carro perder contato com o solo. E o pneu é a parte mais importante do carro, porque ela dá a aderência, né? E faz toda a mecânica do carro em cima funcionar. Então, eles estavam tendo essa dificuldade de, tipo, aquece o pneu, dá a volta e esfarela tudo, tipo, por causa dessa degradação que era diferente. E aí, tipo, você fica perdendo ritmo e a Ferrari já tá degradando o pneu e aí ela passa por isso. Aí você tem, tipo, o problema da temperatura. São vários fatores que nem eles estão conseguindo entender. E o Carlos Sainz, ele tava super decepcionado na sexta-feira. Ele falou, gente, não tem o que a gente faça que resolva nossos problemas. O ruim aí
dessa situação da Ferrari é que não adianta querer ficar colocando toda hora a culpa no Visser, como se o Visser não tivesse resolvido. O Visser, coitado, não tem e nada. nem culpa no Binotto, porque, assim, já foi... Posso fazer aqui a advogada do Visser? Que eu não gosto dele, mas vou ter que fazer. É que assim, o pessoal ficou xingando ele, né? Ai, porque ele... O pessoal, não vou nem dizer o nome. Ficou, ai, não, mas porque ele é o responsável por isso. Ele não é responsável, tem um mês e meio que ele tá na Ferrari. A única responsabilidade que ele tem é ele ter feito a troca ali do estrategista. A única coisa. Porque do carro ele não tem nada a ver. Tipo, ele foi contratado... O Binotto saiu no final do ano. Eles só botaram o Visser depois. Ele teve aquela espera pra poder assumir a Ferrari. Ele não tava comandando a Ferrari quando o Binotto tava fazendo o projeto desse carro, né? Tava auxiliando os engenheiros ali do que eles queriam pro carro desse ano. Então ele não tem nada a ver com esse projeto. Tipo, agora a gente só pode culpar o Visser de alguma coisa quando os novos pacotes de atualização do carro chegar. E ainda assim com cuidado, porque provavelmente uma parte deles já é leitura do carro que foi construído antes. Já deve ter alguma previsão de tipo, em X corridas nós íamos instalar isso. E ele não tem como, tipo, ser responsável por uma coisa que ele não tava nem acompanhando. A gente pode responsabilizar ele por algo em 2024, que ele vai ter passado esse ano inteiro com esse carro, vai fazer o desenvolvimento do carro do próximo ano, aí dá pra poder xingar ele de alguma coisa. Do contrário, ele tá no mesmo barco que todo mundo, assim, só afundando. Então é por isso que realmente tem que ter um pouco de parcimônia na hora de querer sair aos berros, querendo crucificar alguém lá da Ferrari. E digo mais, vou contar uma fofoca, que a Denise estava na Itália este final de semana, e aquele país é uma desordem. Aquele país é uma desordem, entendeu? Então eu entendo por que a Ferrari tá desse jeito e chamaram um francês pra poder tentar arrumar as coisas. Porque o Binotto, ele já tava muito italiano, entendeu? É isso. Bom, e no sábado, né, Débora? Dia de classificação, a gente tem o pobre do Sargent errando por demais, né? E aí ele não consegue sair do Q1, junto com outros pilotos ali que também, olha, aquele Q1 ali de sábado foi complicadíssimo. O Sargent acho que foi um dos que mais errou. Assim, o final de semana foi até meio estranho, né? Porque a gente não teve bandeira vermelha, não teve batida. Tipo, foi aquela coisa, tipo assim, vocês se sentem mal? Porque tava tudo funcionando teoricamente bem. Os únicos problemas foi o tráfego e o pessoal que quase acertava a traseira dos outros, mas não teve período de bandeira vermelha, né? Então acho que foi ok. Se não fizeram na Fórmula 1, fizeram na Fórmula 2. Ai... Aqueles meninos. Mas acho que a classificação, assim, de certa forma foi fluida. Teve um pessoal atrapalhando o outro, que acontece, né? Afinal, Jeddah não veio ainda com um sinal, assim, que você consegue descobrir o que tá acontecendo na sua frente. E os engenheiros da Fórmula 1 não é o pessoal da NASCAR, da Indy, que sabe onde o carro tá. Porque aparentemente tem a telemetria no carro. E falar com o piloto não está funcionando em Jeddah. Teve vários pilotos pistolando, né, com o engenheiro, falando, você não vai me avisar que tinha gente na frente? Tipo, engenheiro, tipo, descubra você. É que, na verdade, eu até entendo o que você tá colocando, que é uma coisa que tem na NASCAR, né, tipo, dos spotters de comunicar. O que da Fórmula 1 nunca precisou, né, então, é que assim, Jeddah é uma pista bosta, não adianta que o pessoal... Cara, eu lembro um dia que a Débora publicou uma coisa que fizeram 10 pistas. Não, na verdade foi no TikTok. Foi uma brincadeira de pistas e ela colocou, tipo assim, que gostava de Mônaco, não gostava de Jeddah. E aí alguém comentou assim, como pode não gostar de Jeddah e gostar de Mônaco, né? Cara, Mônaco tem menos ponto cego do que Jeddah. É impressionante, é uma pista, tipo assim... É bem mais apertada. Bem mais apertada, totalmente ultrapassada em todos os sentidos, assim, tipo... É uma pista que realmente ela se mantém muito na Fórmula 1. Tradição e por N fatores, que a gente não vai debater isso agora, mas que Jeddah, por ter sido aprovada, tendo todas as falhas, que é ridículo. E assim, Jeddah... Não tem área de escape, não sei que foi o álbum... Agora teve não me lembro. Teve a volta cancelada, né? Por ultrapassar o limite de pista. Não, foi o Sargent. Foi o Sargent, Não, foi o Hülkenberg. Foi alguém. Foi alguém. Que teve a volta cancelada e tipo, mas como que eu vou extravasar o limite de pista se aqui nem tem limite de pista? E acho que não só isso, o fato de que, cara, você tem que passar, tipo, muito próximo do muro. Tudo bem, pista de rua você tem que passar próximo do muro.
mas elas geralmente elas são lentas. Então, tipo, você passa mais próximo do muro pra você tentar buscar a melhor volta. Mas Jeddah, você tem que fazer isso porque a volta não vem e é um circuito muito fluido. Então, tipo, se você perde o carro e bate, você bate muito feio. E numa pista de rua normal, que é mais lenta, você vai danificar o carro, mas geralmente uma proporção menor, assim, tipo, a sentir a batida, né? Eu tava mais preocupada esse fim de semana com o Stroll, porque o Stroll, recém-operado, ele até falou, né, que aquela batida que ele deu no Alonso, ele chorou no carro. De dor? De dor. Então, assim, tava preocupada com ele, tipo, pô, você bate ali do jeito que ele tá, né? Ainda tá se recuperando, era uma pancada feia. Não aconteceu esse fim de semana, mas, assim, bizarro. Não, o pessoal acha que, sei lá, né, tem que rever essa questão. Essa pista é que enquanto que, tipo, a Aramco é patrocinadora da Fórmula 1, patrocina uma equipe, praticamente da mesma família que fabricou, construiu o autódromo, que é dona do país, que é dona de tudo ali. Então... E tá aquela coisa, né, vem aí um novo circuito. Que era pra ter vindo em 2023. Parece o Brasil, né? Toda hora. Toda hora. Vem aí um novo circuito, né? Eles estão nessa promessa aí, né? Que Jeddah era uma coisa... A pista, né? Jeddah Corniche era... Não sei esse nome, eu acho feio. Que ela é provisória e que eles vão fazer um outro circuito, que é aquela pataquada que queria fazer no Rio de Janeiro, né? Que é um complexo e não sei o quê, que vai bem ter... Complexo essa situação. Bem complexo mesmo, então não veio aí pra 2023... Vamos ver se vem pra 2024, mas construíram a pista rapidamente, né? Que em 2021 falou, vai ter corrida aqui, botaram os bloquinhos de concreto ali, passaram um asfalto e falaram, ó, tá pronto. E a FIA aprovou. Provavelmente, antes, né, de ter essa aprovação, colocaram uma venda, giraram quem aprovava umas 3 vezes pra ele ficar tonto. E ele falou, tá ótimo, assine aqui. Nem leu as letras miúdas. Mas... Foi que a gente tava conversando de Sargent errando muito na classificação, o Albon também errou, o Norris também acabou errando, batendo, quebrando. E assim, realmente o Q1 teve esse problema de erro dos pilotos, por causa do tráfego insano que tava, por causa de todo mundo tá na pista ao mesmo tempo. Tentando... Fica negociando, né, com o cara que tá lento, com o que tá rápido e tem que adivinhar. Bom, e já aí na questão do Q1 que ficou dos pilotos eliminados foi Tsunoda, Albon, De Vries, Norris e Sargent. Vamos falar, né, que De Vries e Tsunoda, para classificação, os dois estão péssimos. Mas aí você não sabe o tanto que é eles quanto é o carro, né? Eu ainda jogo um pouco da culpa no carro, porque esse carro da Aston Martin, coitado da Aston Martin, bate na madeira, pessoal. No caso da AlphaTauri, realmente tá uma draga. Mas... quem estava bem, assim, mostrando bom desempenho era o carro da Haas, que conseguiu o Q2. E, assim, mostrando que o Magnussen em classificação vai tomar uma dor de cabeça ali com o Hülkenberg, né? E o Hulk só não passou também pro Q3, né? Porque teve o Gasly que fez a última volta e empurrou o Hülkenberg. Então tem alguma coisa ali no carro da Haas que tá funcional, porém, acho que ainda tem como melhorar um pouco mais. Mas o Q2 teve ali um participante meio que ficou nele meio estranho, né? Eu acho que foi uma das primeiras vezes que o Verstappen fica por quebra, salvo engano. Eu acho que fazia tempo que ele não quebrava assim classificação, né? No ano passado ele bateu, ano retrasado, desculpa, né? Ele bateu e acabou quebrando o carro, mas dessa vez realmente o carro sozinho falou, ei, não quero mais funcionar, na verdade o eixo de transmissão, e que fez com que o Verstappen largasse 15º. É aquela coisa, né, pra gente que é fã, quer ver corrida, já é um bom sinal, porque a gente vai ter um carro rápido partindo lá de trás. Mas o Verstappen ele já começou a ficar pistola e a gente viu que até o término da corrida agora no domingo, ele continuou pistola com a equipe pelo fato do carro estar tendo problemas mecânicos. Então eles estão nessa coisa. A gente já vai comentar sobre troca e os problemas que estão acontecendo, mas essa questão do Max, né, tem muito de relação do Bahrein, porque ele já estava sentindo problemas no carro ali durante a corrida, e depois até a Red Bull ficou tipo, nossa, mas se a gente tivesse mais algumas voltas com o carro, talvez ele quebrasse. E tá nessa tensão, né? A gente já teve algumas modificações, algumas coisas aí,
e tá todo mundo, tipo, numa corda bamba e a segunda corrida do ano. E isso tá fazendo com que alguns pilotos comecem, né, ficar nessa corda bamba, mas também comece a pressionar as equipes a querer desenvolver melhores motores. E aí entra naquela questão, congelou, descongela, a gente vai debater isso em algum momento ou não, vamos só esperar 2026. É uma questão que, assim, vai colocar... Só não vou falar que vai colocar fogo lá na Praça da Concórdia, porque já tá pegando fogo com os franceses protestando contra a reforma da Previdência. Mas quem ficou feliz com isso, né, foi Sérgio Pérez, que ele é aquele cara que tinha obrigação total de fazer a pole. Quando o Max Verstappen não faz, ele tem que fazer a pole. Quando o Max Verstappen não tem chance de ganhar, ele tem a obrigação de vencer, porque, na verdade, ele tá com o melhor carro e tá na melhor condição dele. Acho que nem dá pra poder dizer que teve uma disputa pela pole, né? Porque a volta que o Pérez já tinha feito ali inicialmente já era muito boa. E os outros só, tipo, tinham que tentar bater o tempo. Só ficou aquela coisa, tipo, é Leclerc, é Alonso que vai conseguir fazer o segundo melhor tempo. Foi o Leclerc, mas punido que estava, ia perder posição e caiu para o 12º lugar. Só que o Pérez fez o que ele tinha que realmente fazer e foi uma volta muito boa, né? Não bateu, não danificou o carro, fez a volta direitinho ali, conseguiu a primeira posição e estava seguro para a corrida. Acho que a vantagem que ele tinha para o domingo é justamente não ter que dividir a primeira fila com o Verstappen, então não ia ter aquele embate com o companheiro que provavelmente se o Verstappen passasse ele, talvez a corrida tivesse acabado para ele. A única coisa que ele tava mais preocupado é porque quem ia sair do lado dele não era o Leclerc, era o Alonso. Então acho que, tipo, tava mais tranquilo, assim, porque ainda que você tenha, tipo, aquela tensão de, pô, é o Alonso que vai largar, não sei o quê, o Pérez tava com o melhor carro e em estratégia a Red Bull vai muito bem, né? Então, tipo, se não fosse pelo desempenho em si, eles poderiam ter tentado recuperar a posição com estratégia. E como a gente falou no começo do podcast, o Leclerc ia ter punições de 10 posições no grid em decorrência de troca de peças, novamente, né, troca de peças. Parece que realmente o Leclerc, se montar um ferro velho, ele vai conseguir mais dinheiro do que premiação por título. Acho que esse negócio das trocas a gente pode falar, né, agora que é um ponto que, poxa, não tá, nem tinha acontecido a segunda corrida no sábado. E já tinha tido troca do Lando, do Pérez, além das trocas adicionais que fizeram no carro do Leclerc e do Sainz. O Sainz também passou por mudanças ali no carro. A Red Bull fez uma troca no Pérez também de câmbio por causa do Bahrein, então eles colocaram um câmbio novo no carro dele. E tá tendo essas mudanças, né? Depois também o De Vries passou por troca, né, no sábado. São vários pilotos que estão entrando para essas listas aí de mudanças dos componentes. Por que só o Leclerc foi punido? Porque assim, a gente fala que você tem 3 motores no ano para poder serem usados, né? Só que na verdade não é o motor ali inteiro que eles geralmente fazem a troca, é dos elementos do motor. Então tem o MGUK, o MGUH, a central eletrônica, o sistema de exaustão, tipo, tudo isso daí são peças. Algumas você pode trocar 3 vezes, outras 2 e uma outra 8, né? Que é só o sistema de exaustão, que acho que são 8 ou 6, eu não lembro agora se trocou para esse ano. Mas é um número maior. Só que o Leclerc, a central eletrônica, são só 2 por ano. E o Leclerc trocou a terceira para essa corrida, porque ele perdeu 2 no GP do Bahrein. Ele, no domingo antes do carro ir para a pista, quando eles ligaram, ele deu problema. Aí eles substituíram essa peça, sem punição, sem nada, porque eles abriram também aquele negócio lá do parque fechado, tipo, você poder trocar sem ser punido, né? Sem ter que largar do pit lane, essas coisas, quando tivesse dentro das trocas aceitáveis. E aí ele mudou, foi pra pista, abandonou a corrida, aí eles, pra Arábia Saudita, fizeram a mudança. No carro do Sainz, eles, vamos fazer umas trocas aqui, porque a gente tá com um certo receio. Foi nesses carros que teve as maiores modificações. Só que o problema o Leclerc já foi punido. Esse pessoal que tá passando por troca provavelmente deve passar por novas trocas nas outras corridas e as punições vão começar a aparecer muito antes do que geralmente a gente espera, né? Porque a maior quantidade de punições acaba acontecendo quando a temporada chega na metade.
ou depois da volta das férias, que o GP da Bélgica geralmente tinha, né, punições, não sei o quê. E agora tá na situação bem desconfortável, faz a gente questionar o quanto que essas peças estão acompanhando, assim, tipo, a durabilidade tá acompanhando a evolução dos carros. E também, com toda essa limitação do teto orçamentário, se as equipes estão precisando optar por peças, tipo assim, mais baratas, pra poder cumprir e usar as coisas ali, e tá tudo quebrando, né? Assim, a sensação que dá nesse início de temporada tá tudo ruindo, porque o Bahrein e Jeddah são duas pistas exigentes, são, mas não no nível que parece que é, tipo assim, de, pô, carro quebrando, troca que precisa ser feita, assim, porque senão o carro não vai terminar. Aí é piloto que tá terminando a corrida sentindo vibração no carro porque o carro vai quebrar, tá nesse nível, né? Parecendo os carros da Fórmula 2. Né? Bom, e isso é como a gente falou, ditou todo o final de semana, porque com o Leclerc largando lá de trás e o Max também, a gente teve ali também um pouco de emoção / questões de gerenciamento de componentes que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Bom, e no domingo, né, Débora, a gente já teve ali na largada a questão do nosso pequeno amigo Fernando Alonso, que apesar de 30 anos, 45 dias e 18 horas de Fórmula 1, errou parada no colchete, né? Mas assim... Ficou emocionado, mas assim... Eu sou muito chato com esse negócio de punição por parada de colchete, mas eu acho que assim, a Fórmula 1 tá vindo nos últimos anos, né? Nessa busca de caça às bruxas. Vamos pegar tudo quanto é que é punição, vamos aplicar. Ficaram chato nessa questão de parada no colchete. Beleza, vamos punir. Mas Fernando Alonso depois apareceu aí imagens, pessoal dos fãs, né? Que gostam de querer pegar e fazer setinhas, pôr dedinho, não sei o que nas imagens. A imprensa espanhola, que é pior do que a italiana. É pior que a italiana, que é pior do que a brasileira, que é pior que a russa. Só não é pior que a da Coreia do Norte, porque não existe. Mas, demonstrando ali que vários outros pilotos ficaram também com a rodinha em cima do colchete. Demonstrando que, olha, não foi só o Fernando Alonso que pisou fora da faixa. O Alonso estava parecendo o cara que, por direito, tem um carro melhor e pode parar em 2 vagas, entendeu? Ele devia ter feito um tweet falando, né? Então, dona Fia, pessoas como eu que tem um carro da Aston Martin, que é um carro caro, que paga um IPVA mais caro, tem o direito de parar em 2 vagas. Só que aí... E eu sou idoso ainda e posso parar em mais de uma vaga. Tinha que pintar, né, pro Alonso. Colchete de idoso. De idoso. Ai. Não, e aí ele vai dar essa desculpa e os fulanos da Alfa Romeo e Alfa Tauri que também parou errado. Não tem o mesmo carro que o Alonso, mas pararam. Por quê? Porque estavam mirando no rei, entendeu? Erraram. Seguiu o líder. Seguiu o líder. Tá. Ué. Não é o líder do campeonato, mas é o líder em conhecimento, capacidade, exatamente. Beleza. Se erraram, foi querendo acertar. Exatamente. Mas... esse é o lema desse podcast. Não, e aí, é disso que eu gosto. O cara é punido, avisam pra ele vai e busca diferença na pista. Sabe, é uma coisa que eu sempre falei, cara, eu gosto da punição na pista, que você obriga o piloto a sair da zona de conforto dele e buscar um resultado melhor, buscar conseguir. Eu tô tentando lembrar qual punição que também saiu tarde, assim, que decidiram tarde, mas dentro dos 25 minutos, que prejudicou o piloto dele não conseguir buscar dentro da pista o resultado. Ou aquele... e uma das críticas que eu também sempre tive, vai ser investigado depois da corrida. E aí dá a punição de segundos. Porra, mano, decide logo. O cara, se ele tiver que buscar a diferença dentro da pista, e foi o que ele fez. Você tomou 5 segundos, filho. Pressiona o carro. E ele foi pressionando. Teve o safety car, conseguiu cumprir ali bonitinho, né? Entre aspas, a punição. Gente, acho que é melhor você dar punição enquanto o carro tá na pista e o piloto resolve ali o que dá pra poder fazer. O Ocon teve aquela sequência de punição no Bahrein, mas ele tava na pista. Tipo, ele foi sendo alertado ali com a coisa acontecendo. O Cora, que é lá da F2... Todas as punições ele tá na pista. E ele, o que ele vai lá e faz? Toma mais punição. Toma mais punição. Porque ele quer demonstrar que ele consegue cumprir as punições dentro da pista. Com certeza ele tem o recorde de punição, entendeu? Esse é... Meu Deus. Só que... Enfim, né?
Assim, eles não estão olhando pro que tá acontecendo. Na verdade, assim, acho que em Jeddah eles estavam dormindo, entendeu? Eles estavam tipo, hoje não, porque estavam tão bonitinho, né? Durante o fim de semana, assim, tipo, treino livre. O treino livre alguém saía. Não, já vamos olhar aqui, ver e falava. Não vai ter, não precisa de investigação, ou tá tudo bem. Não vão aplicar nada. Na classificação também estavam atentos com track limit, não sei o quê. Ali também não é muito difícil ficar atento, né? Com os limites. Porque ou é muro ou é muro. Mas estavam ali deletando algumas voltas. E na corrida parece todo mundo assim, tipo... Vão dormir, galera. Que corrida noturna, né? Estava todo mundo ali, já, tipo, com a naninha. Que não é possível que aconteceu. E essa do Alonso até que foi rápida, né? Mas acho que foi porque foi na largada que eles ainda estavam acordados. Porque só que não prestaram atenção no resto. Porque, ao que parece, não está tendo câmeras em Jeddah pra ver. Não tem câmera o suficiente pra ver. Porque teve o lance do Alonso, porque ali, qual que foi o problema? É a largada, então tem a câmera filmando a largada bonitinha, né? Só uma parte do grid. Exato. E eu acho que o cara que passa com a bandeira ali no final, ele olhou assim e falou, gente, o Alonso tá meio pra cá, ó. Mas... E aí a gente tem essa questão realmente de que eles dormir, porque o Hamilton ficou dando aquelas sambadas ali. O Hamilton falou assim, bom, Fórmula E vai pro sambódromo, por que eu não posso sambar aqui, né? Ele fez o que o Alonso fazia, né? Exato, mas ele fez, eu acho que umas 4 voltas seguidas pros caras. Então, ó, Hamilton, você não pode fazer isso. O que o cara é esperto, ele falou, vou fazer aquela coisa que você vai fazendo a arte até teu pai dar uma bronca. Então, aí o que aconteceu? O Hamilton falou, eu vou fazer até a FIA falar que eu não posso mais, né? Foi fazendo, os caras foi deixando, mas no final a gente, o que a Débora falou, eles não tinham câmera, porque já pulando um pouco mais adiante na corrida, com o abandono do Stroll, a gente não sabe onde que o piloto tá. Caramba, pega a porcaria do aplicativo e olha no mapinha. Não, era só eles olharem pra transmissão. Porque na transmissão apareceu o mapinha e onde o Stroll tava. Tipo, mas, cara, gente, ali... Mas Jeddah é bizarro, lembra? Não, mas assim, deixa eu só uma coisa. Tipo, ele não tem tanta área de escape. Se você não memoriza onde estão as áreas de escape, o que você tá fazendo ali? Não faz sentido. Não, mas você lembra 2021 que o Masi demorou 2 horas lá pra repor a placa de patrocínio. Cara, Jeddah é tão bizarro que eles não conseguem acertar nada. Acontece um acidente, eles não conseguem acertar o que fazer, o que decidir. E aí teve aquele safety car bizarro que ficou várias voltas, que não tinha necessidade, era só um virtual safety car. Até na hora eu fiquei fazendo brincadeira, falei, ih, rapaz, o Stroll devia ter batido realmente para entrar no safety car, mas tinha que ter esperado o Alonso e fazer o pit stop, né? Porque, né, Nelson não explicou muito bem pro Stroll como fazer as coisas, não, né? Explicou. Aquele briefing bem truncado do Nelson, mas acabou mostrando aí que a FIA esse final de semana tava bem perdida. Gente, tipo assim, esse negócio da câmera foi bizarro. Tipo, como que você não sabe onde é que o piloto tá na... E assim, não é uma categoria em que você tem que esperar todos darem a volta pra passar ali no sensor da largada pra você saber em que posição o fulano tá e pra ver que um não está onde ele deveria estar e ele caiu. A Fórmula 1, os carros tudo monitorado. Você sabe onde eles estão? Tem GPS? Sabe o que a Fórmula 1 tinha que fazer? Tinha que pôr sabe aquelas antenas com a bandeirinha? Não, cada um coloca um personagem, um Mickey, uma bolinha. Uma antena gigante, assim, com a bandeirinha do país, do piloto. Ai, gente. Aí o cara fica lá olhando onde tá passando a bandeirinha. Ou coloca aquele cano que tem carrinho de bate-bate. Exato. Entendeu? Mas ele tinha que ser os caras da Fórmula E, porque é elétrico. Olha. Então, mas é fogo, cara. Assim, é a FIA esse final de semana. Mais pra frente a gente vai discutir um pouco da punição do Alonso, mas voltando aí pra corrida. Durante a corrida a gente viu, né, Débora, que praticamente quem tava comandando, acho que quem tava gerenciando a corrida esse ano ali em Jeddah era Noé. Porque a gente ficou vendo, né, os carrinhos de par em par andando juntinho, né? Tá até bonitinho, né? As McLaren lá no fundo, bem diagramado, né? A Mercedes juntinha. Só a Red Bull e ali que tava com uma distanciazinha, a Ferrari mas fizeram também, questão de diminuir. Foram se juntando, mas o resto, todo mundo de parzinho, de mãos dadas, bonitinho, correndo. E já tá mostrando as forças, né, de certa forma, assim. Tipo, a gente teve a Red Bull, que era o que era esperado, tá, nas primeiras posições. A Aston Martin com o Alonso tava ali em segundo, mas o Stroll também tava fazendo uma corrida
até ok, fez uma classificação boa, tipo, tinha potencial pra poder, talvez, brigar por alguma coisa, mas não deu tempo dele fazer algo. A classificação do Stroll não foi ok. Aquele roxo, verde e amarelo. Não, ele ficou muito emocionado ali, ele deve ter... Eu vou conseguir, eu vou me consagrar. Nossa, mas se tivesse feito aquela volta... Esqueceu de abrir o DRS na última Coitado. setor. Errou ali, né, o terceiro setor, enfim, não fez a pole, mas o Alonso terceiro com setor expectativa... que é só uma reta, né, diga-se de passagem. Aquele ovo, né, aquele final, nossa, pista feia. Enfim, e teve isso aí, né, também. Não, mas o mais bonitinho foi a McLaren ficando unidos no final do pelotão, né, porque o Piastri teve o toque com o Ocon, a asa dianteira dela ficou perdida na pista, aí de repente viu o Norris e falou, um amiguinho. O melhor comentário foi do Valese. Qual? Que eu falei, né, disso. Eu falei, o Piastri parou, fez a troca da asa, aí na volta seguinte o Norris parou, e eu até fui ver a câmera do Norris, tipo, o que tá acontecendo? Por que ele parou? Porque afinal estavam sem câmera, não conseguiram mostrar a parada do Norris. Foi, foda-se que ele parou. Ninguém mostrou. Aí eu fui ver, né? Eu falei, gente, mas o que aconteceu? A McLaren tá muito doida? Aí eu fui ver, né? Ele passou no... Assim, a imagem tá bem ruim, não dá pra você ver direito se ele passou ou não, mas ele passou, estragou o carro. Então tem uma hora que, tipo assim, ele tava colado, acho que no álbum, e aí ele começa a cair e perder contato com o álbum, e aí ele vai fazer a parada, né? E aí o Valese falou, nossa, realmente aquela questão de você tem 2 filhos, e você, quando dá uma coisa pra um, tem que dar pro outro, porque eles não conseguem ficar, tipo, tem que ser tudo igualzinho. E aí, assim, estamos aí nessa vida da McLaren, que tem que dar tudo igual para os seus filhos. Então tem que trocar a asinha igual. E trocar bem bonitinho, igualzinho, devolver os dois, eles ficaram andando juntinhos a corrida inteira. Ô, tristeza aqui da McLaren, tristeza. Mas pelo menos estão andando juntos. Estão andando juntos, exato. É que eu falei, cara, a McLaren não tá tão ruim nesse ponto. Pelo menos estão andando juntos, né? Antes era. Não pontua, mas tá andando juntos. Coitado do Piastri, que levou o carro pro Q3. Foi uma coisa que eu até comentei pra ela. Cara, o semblante do moleque no sábado era até outro, sabe? Era aquela cara de sair do cativeiro e agora consigo viver bem, né? Mas foi ali disputar com o Ocon, quebrou o carro, e aí foi lá pra trás de novo, né? Foi fazer companhia pro Norris. O Norris resolveu trocar pneu. De passagem, a manobra do Ocon foi bem... Largada, né? Não, mas uma coisa é largada, uma coisa é você pressionar o piloto pra fora da pista, né? Mas é o Ocon, mas não viram também. Hulk, né? O Ocon é Hulk, a estreia o Piastri dele. Também, então. Piastri, são os novos pilotos da Fórmula 1. Se você não conhece o Piastri, um excelente piloto, diga-se de passagem, já tem vitória, mas é um piloto estreante. Mas quem queria, eu acho que tá estreando, começando na Fórmula 1 hoje, era a Ferrari, né? Porque a Ferrari podia falar, somos uma equipe que está estreando. Então todos os nossos erros, todas as nossas falhas são de pessoas que estão estreando. Estrearam no WEC de novo, então... Estrearam bem na WEC, né? Diga-se de passagem. Diga-se de passagem não, né? Não, estrearam bem. O piloto que foi cabaço. Lá, o Guido lá, né? Coitado. Não, o cara tá com... O Hipercar vai disputar curva com carro GT, velho. É burro pra dar com pau, cara. O Giovinazzi, aquela hora, é de sorte que ele é Jesus. Ele tem amor no coração. Porque senão... o calado não ficou calado. Exato. O calado ficou bravo. Olha aí o parênteses da WEC. Cara, eu fico imaginando se o Giovinazzi como Jesus tivesse chamado Prado e Marcelo pra resolver a questão nos boxes da Ferrari. Tinha quebrado na porrada. Porque o Prado e Marcelo tá gigante agora. Tá gigantão. Então, acho que a Ferrari deveria fazer uma parceria. Chamar o Padre Marcelo. Chamar pra expulsar os demônios da Ferrari. Ai. Nossa, alguém podia fazer a montagem daquela... Jesus Cristo, eu estou Não, isso daí é o Roberto Carlos. Ele canta essas músicas. Eu não sei. Não, mas o Padre Marcelo canta aquela musiquinha dos animaizinhos de 2 em 2, né? Foi subindo pro paraíso. É a mesma coisa, né? Jeddah andando. Jeddah 2 em 2. Não, mas sabe o que alguém podia fazer? Aquela montagem do Padre Marcelo andando dentro do shopping, ele entrando em Maranello. Isso ia ser perfeito. Tipo assim, agora eu vou resolver essa bagaça. Cadê o Binotto? Deixa eu benzer o Binotto. Tá ruim ali. Na WEC fizeram a pole. Não, foi... Agora a gente tá indo pra WEC. Tá indo pra WEC, né? Porque lá tem a alegria, né? Mas fizeram uma volta boa, foram pódio, né? Não os 2 carros, porque não dá pra ser feliz, né? Também. E assim, na WEC o pódio ainda é 3 pessoas, não são 4. Quer dizer, 4 grupos, né? Não são 4 equipes.
Então também não ia dar pra Ferrari ter 2 carros que a Toyota passa ano e sai ano e a Toyota tá lá na frente. Mas não é que teve uma alegria. Na Fórmula 1 não teve. Não teve. Na Fórmula 1 a gente teve alegria. A Red Bull foi dobradinha novamente. Sim, mas pra Ferrari não, né? O Leclerc tava desesperado. Desesperado. Ele, gente, o carro tá ruim. Aquilo que a gente falava de faltava ódio no Leclerc, tá chegando essas vibrações. Agora ele já pegou o Alonso. Não, é isso que era uma coisa que eu até ia comentar na hora de falar do pódio do Alonso, mas... Que eu ia comentar por questão do pódio do Alonso, mas eu vou falar agora. Alonso, quando era P3, na época da Ferrari, ali que ele tava disputando o título com o Vettel, que ele ficava ali, P3, olhava pro lado, tava Vettel e Mark Webber, ele tava puto, ele tava xingando, ele P3, ele urrava de raiva no rádio, xingando a Ferrari, que ele tava em P3. Agora não, no rádio ele com a Aston Martin, esse pneu é maravilhoso, cara, ele tá parecendo o Robocop quando os caras lá da OCP mudam o software dele, que ele pega o cara morto, começa a ler os direitos do cara morto, começa a falar que o dia tá lindo, mas eles estão de noite, sabe? O OCP mudou a cabeça do Alonso. O carro tá ótimo, o pneu tá maravilhoso. É que você sabe que na terceira idade tudo é lindo, né? Exato, né? O cara já tá vendo a trilha lá pro além túmulo. Mas enfim, o Alonso já tá sem ódio no coração. Já o Leclerc já tá, né? Ele e o Hamilton, né? Os dois estão com ódio no coração de xingar o carro de uma forma... Imperdoável os carros que vocês me entregam. Se vocês querem, eu faço o quê? Não, e o Leclerc, ele ficou bravo. O hipercarros. O Leclerc vai pedir transferência. Sabe aquele negócio do formulário de transferência que tem empresa, quando você quer mudar de setor? Ele tá aprendendo, quero ir para o hipercarros. Mande o Giovinazzi pilotar essa carroça. E tá nessa situação aí, né? O Leclerc... Não, e ele tava tipo, eu tô chegando aqui. Nossa, a corrida do Leclerc, assim, tava fazendo as ultrapassagens, mas também não tava aquela felicidade, né? Aí ele chegou no Sainz, morreu. Porque ele tentou ultrapassar o Sainz e teve que recuar e não conseguiu mais. E ele falou isso. Falou, não tinha mais o que fazer. Eu cheguei no Carlos Sainz, vi uma barreira e voltei. Porque não deu pra fazer mais nada. E o carro da Ferrari tá horrível em ritmo de corrida. Não conseguem fazer nada. Até a Aninha, né, me perguntou, a nossa ouvinte, me perguntou lá no Twitter, mas por que a Ferrari, tipo, botou pneu macio no Leclerc pra ele começar a corrida? Assim, a Ferrari não deveria estar andando de pneu macio. E não seria a melhor opção. Porém, o Leclerc tava largando mais pra trás, em 12º. E a intenção, geralmente, quando você coloca um pneu macio, assim, num carro, é que quando vai ter a largada, você espera que o piloto ali consiga ganhar mais posições, porque ele vai ter um melhor grip, né? Vai ter mais aderência quando for fazer a largada. Então, tipo, em carros melhores, eles tentam colocar pneu macio, mas eu achei até um pouco falho da Ferrari usar pneu macio, sendo que o pneu macio tava degradando mais e talvez, tipo, ia forçar o Leclerc a fazer uma parada antecipada. Então, não entendi muito o motivo, que eu já falei daquele negócio que o pneu tava acontecendo também no carro da Ferrari, mas fizeram essa escolha e colocaram pneu macio nele. A parada acho que não mudou muito, né? Porque, assim, também quem largou de pneu médio parou cedo. Não estenderam a permanência na pista, veio o safety car também, aproveitaram para poder fazer troca, mas já estavam antecipando as paradas. Então ficou elas por elas, todo mundo ia pro pneu duro. A Ferrari também, assim, na corrida, se fosse para 2 paradas, ela ia ter que usar o pneu macio de qualquer jeito, porque não guardou 2 conjuntos de pneu médio, cada um dos pilotos só tinha um pneu médio para usar na corrida. Então, acho que também eles ficaram pensando assim, nossa, se degradar muito o pneu e o pessoal, sei lá, tiver um safety car, porque é uma corrida que tem a chance de ter bandeira vermelha ou safety car, mas pro final, se a gente precisar parar uma segunda vez, não tem por que colocar pneu duro de novo, né? E eles estavam fazendo essa coisa de ritmo de corrida, eles acabaram desgastando, usando mais pneu do que deveria nos treinos livres. Então, acho que ficou nessa coisa, tipo, vamos largar de pneu macio, porque... se chegar mais pro final da corrida a gente precisar usar pneu de novo, talvez a gente coloque um médio ou termine de macio mesmo. Fizeram essa lambança aí. Quem fez lambança pra mim também de estratégia foi a Mercedes, colocando o Hamilton pra iniciar de duro, né? Que assim, tudo bem, você já vai optar por começar duro. Na hora que tem o safety car, pensa bem se você vai mudar a sua estratégia, né?
Eles quiseram, eu acho que eles na cabeça deles, não, vamos mudar porque outros pilotos vão ter problema, vai ter mais safety car. Mas, cara... Não dá pra contar, né? Fórmula 1 não depende de bola de cristal. Você não tem que ficar se baseando em... E se, vai que, tomara que... É muito complicado. E a corrida do Hamilton foi prejudicada por causa dessa estratégia de mudança. Não, porque ele para junto com o pessoal e tem que fazer, tipo, 32 voltas de pneu médio, que era o que o pessoal tava fazendo com pneu duro. Tanto que, tipo, ele chega no Russell pra poder tentar brigar, mas ele tem que recuar porque ele, tipo, senão ele acaba com o pneu, vai precisar fazer uma parada adicional e vai perder posição. Se ele tivesse passado ali o Russell, até o pessoal, mas ele... Aquela coisa do hater que quer cutucar. Demonstrou que não tem capacidade de ultrapassar o pneu. Não, ele podia ter ultrapassado, mas ia degradar o pneu numa disputa de posição com o Russell, numa pista que até tinha chance dos dois tocarem, porque vai que acontece, ninguém é imune a isso. E outra coisa, vai chegar ali e vai ter que fazer um pit stop. Então, pra ele... E o Russell, tipo assim, depois se ele ficasse refém atrás do Hamilton, pra poder defender o Hamilton, tipo, que não tá mais com pneu... Poderia vir o pessoal de trás e chegar na Mercedes, tipo, tem tudo isso. Não faz sentido. E tem outra coisa também. O Hamilton, nessa situação, ele ficou vendido até na hora da punição que o Alonso teve, né? Porque na hora que avisaram o Russell, também avisaram o Hamilton. E ele até muda, põe mais aceleração no carro, começa a buscar diminuir o gap pro Alonso. Mas, cara, ele já não tinha mais pneu. Então, tipo assim, ele não tinha como ele melhorar o carro, não tinha como melhorar a corrida dele. Acho que essa estratégia também de você colocar pneu duro pra você permanecer mais tempo na pista e só parar mais pro final, só funciona com quem tá mais atrás no grid. Porque aí você tem essa coisa de, tipo, o pneu vai começar a girar um pouco melhor ali, tipo, na hora que o pessoal for fazer... as paradas, você fica com um pouco de, tipo, com o carro livre, e aí você consegue ganhar algumas posições por causa disso. Mas já dá uma pista muito complicada, porque ela é muito grande, e o pit stop demora também, né? Então, tipo, não tem muito sentido, às vezes, de você largar com pneu duro, principalmente se você tá entre os 10 primeiros. Sim, e tem essa outra questão também, é a seguinte, você consegue até fazer isso, quando você tem um carro bom. Se fosse o Verstappen largando ali daquela posição, tudo bem, pneu duro. Ele vai conseguir tirar a diferença, porque os que estão à frente dele é mais lento, mas o Hamilton estava numa posição que era a posição dele, não era uma posição de punição, não era uma posição porque quebrou, porque fez uma classificação horrível. Não, porque era a posição dele real. Então, assim, realmente a Mercedes parece que, cara, parece que quando o clima tá ruim dentro de uma equipe, dá tudo errado. Vai dando tudo errado, porque parece a época que o Felipe Massa estava na Williams, que o Roger Smedley queria achar solução, queria fazer as coisas, sabe? Queria fazer uns planos mirabolantes e, cara, não dá. Sendo que às vezes o feijão com arroz funciona, né? Porque fizeram com o Russell o feijão com arroz e ele ficou ali na quarta posição. Porque era a posição que, assim, eles se surpreenderam porque ficaram à frente da Ferrari, que não era algo que a Mercedes estava esperando, mas durante a corrida, tanto ele como o Hamilton superou os dois carros da Ferrari. Então, tipo, funcionou. E a Mercedes não tinha mais pra onde ir. Porque ela não ia brigar com o Alonso. E muito menos com a Red Bull. Exato. Vai entender. A Mercedes realmente precisa aí se reencontrar. Não, eu acho que assim, eles têm que aceitar que eles estão nessa posição, sabe? Trabalhar pra poder melhorar o carro, mas eles estão nessa posição. Não adianta você mirar na Red Bull quando você não tá brigando com a Red Bull. E engraçado, né? O carro e desempenho em pilotos eles têm pra ficar à frente da Ferrari, já que a Ferrari não tá tão bem. A Aston Martin tá com inconsistências do Stroll. Porque o Alonso, você sabe, é o cara que vai estar sempre à sua frente. É a inconsistência do Stroll. O Stroll vai fazer besteira em corrida, o Stroll vai quebrar, porque... Pode ser que aconteça. Então é aquela questão de realmente que você falou, aceitar a posição que tá no campeonato. Quem não aceita muito bem a posição que tá no campeonato, a gente já pode aí arrumar um pouco mais pro final para falar um pouquinho da lambança do pódio, mas um pouco antes, é o Max Verstappen que ficava ali, né? Pérez fazia a volta mais rápido, Verstappen respondia. E assim, é aquela coisa que o pessoal, mas ele tá respondendo ao Pérez a todo momento. Não, é que vocês podiam ver que sempre tinha uma volta de intervalo entre os dois obter a volta mais rápida, porque é a volta de regeneração, resfriar o carro, dar uma limpada nos pneus, para depois, na volta seguinte, buscar a volta rápida. E o Max e o Verstappen ali, cara... O Max e o Verstappen são dois... No caso, o Verstappen... É o Verstappen e o pai, né? É, o pai dele. No caso, o Pérez,
os caras sabiam que cada ponto conta e quem fizesse a ponto da volta mais rápida saía líder. Vai falar que Pérez e o Verstappen dentro do carro não estavam fazendo esse cálculo? O nariz deles. Eu acho que estava, ainda mais que toda hora que o Verstappen passava pelos boxes, eu olhava lá pra dentro e via o pai dele com a cara amarrada. Então, tinha isso, tinha outra questão. Botaram a cara do João no telão pro Verstappen motivar. E tem aquela coisa, o Verstappen faz a volta mais rápida e fica com a volta mais rápida e hipoteticamente quebra, o Pérez é um ponto a menos, sabe? Então é aquela contenção de danos, e ainda mais que o Verstappen estava reclamando de problema no motor, e assim, a gente não tem todos os rádios, vai que nessa... Ele falou, o Pérez também tá reclamando de problema nos freios. E aí, os dois pilotos começam... O final da corrida dos dois foi bem complicado, né? Nessas trocas de rádio ali. E os caras ganhando a corrida, né? Não, ganhando a corrida e reclamando. E o Verstappen, ele tem também, às vezes, essa mania do Leclerc, né? De ficar reclamando no rádio insistentemente ali. Ele tava falando, e agora que eles podem ter uma comunicação um pouco melhor com a equipe, ele tá falando um monte e eles... Não, Verstappen... E o Verstappen grita, né? Mas não tem como culpar, né? É uma coisa que até, eu acho que se a Rafa, do Garota F1, estiver ouvindo, se ela me corrija se estiver errado, que é a questão do que o Rubinho falou de questão de preparação física, é o cara conseguir tá a 300 km por hora, mexendo no volante, fazendo mil coisas e ainda gritar. Porque, cara, gritar toda hora você exige do seu pulmão, da sua respiração. E o cara tá ali de boa, gritando, berrando. E fora que ele tá sentado logo à frente do motor, né? Então tá o barulho do motor. Quando você escuta o rádio, você escuta o barulho do motor. Então também você tem que vencer aquele barulho que tá ali constante na tua cabeça, né? Então legal que ele falava com o mecânico que tá... Eu tô ouvindo o barulho do motor horrível. Ele você tá com ele ligado atrás de você, gato. Não, e é outra coisa, ele tá gritando tanto que o mecânico não ouve o barulho. Então o mecânico não sabia o que tava acontecendo com o motor. Não, e nesse desafio, né? E eixo, é problema no eixo que eu tô tendo de novo. Ai, gente, foi difícil ali a corrida dos dois. E, novamente, né, a questão das peças. O quanto que as peças estão durando. E, assim, a Red Bull não abandonou ainda, mas algum problema de confiabilidade os carros estão tendo. O quanto que esses carros não estão pesados, potentes. Sobrecarregado. E, assim, a gente tá tendo... às vezes não tem tecnologia de desenvolvimento de peça que supra essa necessidade que a Fórmula 1 tá gerando de carros pesados, excesso de downforce... excesso de exigência de peças. Às vezes eu vi também, existe um limite pra tudo. Porque eles tiveram que abrir, tipo, pras equipes, porque tem algumas peças que, assim, você faz homologação, mas às vezes, tipo, conforme vai andando o campeonato, você não consegue ter mais aquela peça, porque a empresa não tá conseguindo entregar, porque tá tendo vários outros problemas. Então você tem que comprar de uma outra empresa X que faça aquela peça, mas ela não pode mudar a especificação, tipo, ela tem que ser igual, ela não pode te dar um upgrade no carro, ela tem que funcionar. Só que é quase tipo aquela coisa de indústria farmacêutica, tipo, cada uma tem a sua fórmula, cada um faz de um jeito. Às vezes você toma um remédio de uma indústria que funciona, o outro você toma parece que não é nada, mas é por causa da fabricação das duas coisas. Então pode ser isso também, tipo, ao longo do ano eles estão precisando, tipo, recorrer a peças de outras empresas que, por mais que tenham a mesma especificação, não funciona igual. Exemplo, aquela famosa porca da Williams que dava errado em pit stop, que eles não conseguiam. Ela fria, ela tinha todas as especificações que a Williams passava para o fornecedor, mas quando ela ficava quente, ela perdia as qualidades dela, que para desatarrachar do pneu era horrível, que todo mundo ficava tentando entender por que a porca não dava certo. Depois que tirava do carro, ia olhar, não, mas ela tá todas as exigências, mas quando ela esquentava no momento de retirar, ela não correspondia o que era preciso. E aí teve que mudar de fornecedor, mudar de tudo, porque a fabricação da peça, apesar de ser feito do mesmo metal, do mesmo formato, tudo, mas o processo de fabricação fazia com que a porca respondesse de forma diferente. Não é exatamente eu fiquei pensando nessa questão, tipo, não foi algo que as equipes falaram, mas é algo que, tipo, pô... Não, e nessa questão, quando você tem um orçamento restrito, às vezes você faz assim, não, até um volume de peças eu faço com esse fornecedor, depois muda, eu vou ter que fazer com outro, porque barateia, sabe? Não, existe essas possibilidades, é meio estranho, é meio confuso acontecer isso, mas pode acontecer. Porque não é tudo que as equipes fabricam, né? Ela não sai, tipo assim, elas não têm máquinas que fazem algumas coisas específicas que eles usam no carro, então eles têm que comprar de terceiros para poder usar.
E nessas vezes você, tipo, pô, a gente tá acabando de sair de uma pandemia, todos os países estão com problema de economia, tem algum... A gente teve problema com chip de carro. Até hoje, PlayStation 5 sofre os preços por causa disso. Pera, a Porsche, até hoje eu tava vendo, agora há pouco antes da gravação, o programa dos Acelerados, o Gerson Campos falando disso, que a Porsche tá tendo que mudar muita coisa. Não tô falando desse caso específico, mas algumas fábricas de carros de luxo teve que reduzir o número de pedidos, aceitar pedidos, porque não estavam conseguindo fabricar peças, porque estava faltando no mercado. Então... E as peças de reposição também, né? Porque você não consegue entregar para todo mundo. Então, eu acho que é algo que também, de certa forma, atinge a Fórmula 1. Sim, agora o que está atingindo a Fórmula 1 é a lambança que a FIA sempre faz, né? Porque acho que... Voltou o Masi? Não, eu acho que até se fosse o Masi, teria sido resolvido mais rápido. Era capaz de falar assim, não, gente, vamos pôr uma bandeira vermelha, vamos fazer alguma coisa, sabe? Porque... Mas... O que aconteceu? O Fernando Alonso foi lá pro pódio bonitinho e de repente, não, minutos antes, né, nas acho que 4, 5 últimas voltas, começou o rádio do Russell, ó, vai ter punição pro Alonso, e não mostrava a questão de investigação, vai ter punição do Alonso, mas que investigação, o que o Alonso fez? Tava nada sinalizado no aplicativo. E é tipo, uma coisa que é obrigação, a FIA tem que dar publicidade, ou seja, tem que informar as equipes que tá tendo uma investigação, o piloto, para justamente aquilo que a gente falou no começo. O piloto tem que responder na pista, pode buscar na pista a compensação daquela punição que ele tem, e os demais pilotos também saber, porque, pô, vai mudar a estratégia, então é uma forma até de ser transparente. E não tinha essa informação. E assim, e até o pessoal começou a falar, mas será que é do pit stop? Eu falei, gente, mas o pit stop é há muito tempo atrás. Poderiam ter esquecido, né? Mas eu já tava com isso na cabeça. Não pode ser do pit stop, porque já foi muito tempo atrás. Será que, hipoteticamente, ele fez alguma coisa, assim, tipo, o carro tá com uma peça soltando, o retrovisor dele tá soltando de novo, né? Vamos pôr dessa forma. Mas não, de repente apareceu lá punição depois do pódio, por causa da parada que foi... Teve o toque lá do mecânico. Então, assim, foi uma coisa bem ridícula por parte da FIA. Então, e algo que é curioso, porque depois no relatório que a FIA soltou, eles falaram, o controle de corrida só foi avisado pelo VAR da Fórmula 1, né, que tinha algo errado no pit stop do Alonso na última volta. Então, nem eles sabiam até a última volta que aquilo estava acontecendo. E como é que a Mercedes já sabia antes do próprio... E por isso que eu falo que estavam dormindo, porque teve o pit stop do Alonso, e assim, óbvio, você tem que prestar atenção no pit stop de todo mundo, porque pode ter aquele mecânico que libera o carro antes em cima de outro, então tem essas coisas. Mas o do Alonso era um pit stop muito específico, ele tinha que cumprir uma punição. O da Alpine no Bahrein não cumpriram, então logo veio a punição de 10 segundos pro Ocon. O da Alpine era uma coisa mais objetiva, né? Porque era tempo. Mas você tem essa coisa, tipo, 5 segundos é 5 segundos, tem que cumprir os 5 segundos. Então o Alonso parou e aí teve o toque. Ele saiu, mas aí o VAR falou, não, tá ok. Deu sinal pro controle de corrida. Então não foi mais discutido a possibilidade do pit stop do Alonso ter dado errado. Só foi discutido na última volta, que aí eles começaram a caçar as imagens, tipo, pra poder ver e analisar o que tava acontecendo, e aí veio a punição depois do pódio. E assim, com certeza não tem como, não ser tido uma das equipes que cantou essa questão pra eles. Porque é uma coisa que a gente até comentou em BBcasts passados, que as equipes têm alguém que fica olhando essas questões, vamos supor, principalmente, é um pit stop que o piloto tem que pagar punição. Eles colocam um funcionário para assistir o vídeo para ver. Isso não é só na Fórmula 1, na Stock Car a gente já teve relatos de colegas nossos que trabalham em equipes que falam, não, realmente vai ter um pit stop de alguma equipe que é do lado, assim, a gente fica olhando para ver se tem uma irregularidade, para justamente ter irregularidade, a gente vai lá, avisa a CBA e eles vão assistir o vídeo para poder ver. Então faz parte do esporte, mas cara, demorou muito, e é por isso que na hora que começou a falar da punição, eu falei, cara, mas... Estão errado em investigar. E aí, até uma coisa que até eu comentei no Twitter esses dias, e que é a questão do pessoal ficar toda hora falando, o Massa tem que reaver o título de 2008 na justiça. Gente, prescreveu, já passou o prazo. Tudo na vida você tem que pôr um prazo nessas questões de discussões de punições, coloca punição por causa disso. Senão, imagina, passa 2, 3 dias, vamos punir o Alonso? Decide algum funcionário lá na FIA, lá no Caribe,
Ah, vamos punir o Alonso. Não, você tem um prazo mínimo para você contestar e apresentar também um pedido de punição. Então, assim, foi muito ridículo mesmo. A FIA realmente demonstrou que deve estar tendo uma interferência assim, de equipes ou de interesses. Isso é ridículo. Não precisa ter isso, mas tem que se verificar o que acontece, porque senão fica chato toda hora. Vamos reaver uma coisa que aconteceu lá 10 anos atrás. Não tô brincando, vai. Uma corrida de 1 hora atrás para ver se cabe punição. Acho que assim, a politicagem faz parte da Fórmula 1. Tipo, essa coisa de um espionar o outro e ver se dá pra você tirar uma vantagem. Mas eu acho que o problema é você esperar tudo isso de tempo pra poder, tipo, chegar a uma informação de que, pô, tem alguma coisa errada. O pit stop era o mínimo você tá prestando atenção no pit stop do Alonso. Porque assim, o dele era uma punição. O dele, tipo, tinha que estar funcionando. Era nítido que o mecânico tocou, porque você vê o macaco atrás batendo na traseira do carro e ele dá aquela bate, volta e encaixa. Então era nítido. Assim, é que na hora que passou, ninguém viu, porque é uma coisa muito rápida. E realmente eu acho que todo mundo fica prestando atenção nas mãos dos mecânicos para ver se eles encostam. Porque tem uma mãozinha ali na câmera, tem uma mãozinha perto do ralo do Alonso. Que era o que parecia que tinha acontecido. Tipo, o cara da mãozinha que tinha encostado no carro não foi. Mas aí é aquela questão do famoso checklist, né? Pra quem gosta de organização, checklist é vida. Você faz um checklist de quantos mecânicos são? 228.375. O que cada um toca ao carro no pit stop? Tocam nisso. Então faz checklist. Teve o pit stop que teve uma punição. Esse mecânico tocou? Não, volta o filme. Esse outro mecânico tocou? Não. Vai voltando até uma hora você fala, não, nenhum dos mecânicos tocou. Não tem investigação. Pronto, acabou. Era fácil. E aí que deve ter acontecido, desculpa te cortar, porque você falou, né? O VAR analisou, os próprios comissários analisaram e falaram, não, tá ok, pode seguir a corrida. Isso que eles deram o ok muito rápido, né? E aí depois que eles foram ver... Agora, o que levou eles a ver, provavelmente foi alguma equipe que fez uma cobrança. De tipo, algo tá acontecendo aqui e vocês olham. O que seria mais possível é a Mercedes, porque a Mercedes estava disputando posição com o Alonso. Então, que não é errado. O que não é errado, eles têm direito. Mas aí era a hora da FIA responder para a Mercedes. Então, amigos, mas vocês mandaram agora? Além de lerdo no carro, vocês são lerdos em perceber isso. Vocês mandaram agora, tipo... E assim, as equipes... O que o D'Ambrosio tá fazendo lá? O cara chegou agora e já tá errando. Mas as equipes, elas têm isso, né? Dentro do time deles, eles têm também uma salinha que eles ficam analisando as coisas da corrida. E tem alguém que tá prestando atenção na corrida dos outros. Então é essa pessoa que deve ter, tipo, pescado ali que... Pô, o pit stop do Alonso poderia dar uma vantagem pra gente. Então se ele receber uma punição, a gente ganha posição em pista. O que seria ótimo pra Mercedes ganhar já um pódio na segunda corrida. Porém, nesse documento vale salientar, né, que depois de 2021, lá da cagada fenomenal do Masi, eles instauraram um VAR na Fórmula 1, né? Então esse sistema tem lá uma outra cabinezinha que ela é fora, ela nem é na mesma central ali, é tipo para poder receber os dados só ali, para não ficar dependendo da estrutura do circuito. Então ela fica fora, se não me engano, acho que em Genebra. Agora, se não me falha a memória. Eles têm todo o monitoramento com câmera, com o pessoal ali analisando em tempo integral, quando tem punição. Eles têm que prestar atenção nisso e já informar o controle de corrida. O que falhou na do Alonso, eles só foram avisar depois, na última volta, que estava tendo um problema. Então, eles ressaltaram nesse documento a questão dessa área, que eu não me recordo de em outros documentos que saíram ano passado eles pontuarem tanto essa questão de, tipo, esta área estava em ativação, mas fizeram isso. E também aí foi, acho que a jogada da Aston Martin, né, que ela veio com um saco de pedra na FIA, que eles falaram, ó, a ata da última reunião foi essa. Tudo bem, a gente não pode trocar no carro, mas ó isso aqui, tá todo mundo tocando no carro, é só a gente que não pode? E aí eles também foram com 7 imagens de carros que tinham tomado punição e que o macaco tava no carro engatado. E eles levaram essas imagens, né, pra que o pessoal, tipo, ó, tem irregularidade aqui. E qual é o motivo de vocês, tipo, punirem a gente e não ter punido outras equipes que fizeram o mesmo?
Então, né, assim, tipo, tem aqueles acordos que são feitos entre as equipes, tipo, se tocar o macaco, beleza, aí pra todo mundo, porque poupa gente em coisa, mas não pode pôr a mãozinha no carro. Só que no regulamento tá lá falando que, tipo assim, qual que você não pode iniciar, né, nenhum trabalho com o carro quando tá tendo a punição. E esse trabalho ficou tipo, tá, mas o macaco é um trabalho que você tá iniciando no carro. E aí falaram que não, o macaco não é. Então ficou nessa discussão aí eles falaram, gente, já é meia-noite, vamos tirar aqui a punição. Vai todo mundo pra casa, Alonso pega lá teu troféu com o Russell e fica de boa aí, e depois a gente vê aí o que a gente faz. É porque, vamos ser sinceros, né? Só no final do campeonato pra gente saber, mas eu acredito que essa mudança não vai mudar em nada na decisão do título. E até mesmo nas posições do campeonato entre a Mercedes e a Aston Martin. Então, sim, a segurança do Alonso, eu acho que o Alonso é tão perspicaz e conhece bem a Fórmula 1, que na hora que ele falou, eu não errei, nem a Aston Martin errou, quem errou foi a FIA, por ter demorado. Aquilo ali ele já falou assim, olha, ela passou dos 25 minutos, mas ele não quis se estender com os jornalistas. Então, porque assim, a gente não chegou a comentar muito sobre isso, mas você tem 25 minutos para punir o piloto ou informar da punição ou da investigação, sabe? Correr todo o processo de investigação do piloto. E a FIA não fez isso, demorou mais de 35 minutos, então... já estava errada, né? Já estava errado. Bom, e no final, né, Max Verstappen vence. Vence não, mas... sai líder do campeonato com um ponto a mais do que o Pérez, dá a volta mais rápido, como a gente falou aquela hora, os dois ficaram disputando ali quem conseguia a volta mais rápido. No final, ficou o Pérez. Até foi engraçado que o Bottas parou para colocar pneu macio, e a Débora falou, só falta o Bottas fazer a volta mais rápida. O que ia ser engraçado. E os pilotos saírem empatados, né? Que seria uma coisa bem engraçada mesmo, né? Mas no final, acho que foi isso, né, Débora? E é uma coisa que a gente colocou aqui no BBcast, que é cada um dar os seus pontos, né? O ponto pontos, né? Falar qual a nota, na verdade, desculpa, não ponto. A nota da corrida. Bom, Débora, eu vou ser sincero, na última a gente deu 7.5, né? Acho que 7. Foi 7, né? Essa daqui eu vou ser mais chato, eu vou dar 6, por causa da lambança. A corrida em si até que foi boazinha, assim, nesse ponto, assim, pra Jeddah até que foi... Mas só que a lambança deu um corta-clímax tão chato, porque é que nem termina a corrida, a Débora vai fazer os textos, eu agora também tô publicando algumas coisas referente às tabelas dos campeonatos, e aí você fica assim... Vou publicar ou não? Vou esperar decidir ou não? Que horas que eu publico? Publica esse negócio aqui vai vencer rápido, né? Tipo, que nem perdeu o pódio, aí não perdeu mais. Até o texto da corrida fica cagado, né? Mas enfim, eu acho que eu daria um 5 pela lambança e pelos comissários estarem dormindo nessa corrida. E por ser em Jeddah. E também teve aquela parte que, tipo, ali depois do pit stop, que teve umas disputinhas e daqui a pouco já não tinha mais, tava todo mundo... espalhado na pista, acho que foi por isso que o pessoal também dormiu, os comissários, né, porque eles podem, porque era noite lá. Acho que eu daria um 5 pra essa corrida, tá mais do que bom. Espero que até 2024 o outro circuito esteja pronto. Exato, vamos torcer para que seja melhor e menos pior. Bom, pessoal, esse é o BBcast, agradecer a todos aí que ouviram até aqui, 1h30, durou mais. Mais que a corrida quase. Mais que a corrida. Se tirar as imagens chatas, fica isso daí. Mas vamos torcer, né? Agora a próxima parada Austrália. Mas nesta semana acompanhe o Boletim do Paddock, acompanhe eu e a Débora pelas redes sociais, porque vai ter o E-Prix de São Paulo, primeira vez que a Fórmula E vai estar pisando em São Paulo. Durante a semana vamos publicar vários vídeos, conteúdos aí para vocês sobre o E-Prix, a preparação, tudo mais que for acontecendo na cidade de São Paulo. Então os vídeos nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, sigam a gente, que vai ser bem legal para quem gosta da Fórmula E. Quem estiver aqui em São Paulo para acompanhar a corrida, conversa com a gente, fala quais são as suas expectativas, o que você espera aí da corrida aí que vai ser realizada no AMB. Bom, eu sou o Rubens GP Neto, agradeço a todos, um forte abraço. Eu sou a Débora Almeida e até uma próxima.